Eu gosto quando Jesus Cristo muda algumas coisas, assim, sabe? E nos surpreende, eu fico muito feliz. Porque a gente pode até programar alguma coisa, mas no final das contas, quem faz é Jesus, amém? E a gente é só instrumento, só um cabinho que liga uma coisa a outra. E você é um cabinho que está ligando a realidade de Jesus Cristo do céu, as pessoas desse mundo que ele não conhece, tá ligado? E espero mesmo que você possa viver nesse poder e espalhar esse reino que a gente cantou hoje, amém? Amém? Hoje a gente vai old school, vai só na Bíblia, sem computador, sem sermão escrito. Vamos old? É nóis. Amém. Então, Jesus Cristo já está falando com você, cara. Jesus Cristo já está ministrando no seu coração e eu tenho certeza que, se você prestar atenção no que vai ser falado hoje, eu sempre falo isso, parece clichê, mas não é, mas realmente sua vida vai ser transformadora. É porque o Evangelho é assim, cara. A palavra de Deus é como uma espada que pode separar juntas e medulas, espírito do corpo e da alma. Não é isso que a palavra de Deus fala? Aleluia. Quem conhece esse versículo, dá um amém. Quem não conhecia, dá um amém, porque agora você conhece. Amém. Muito bom. Só tem gente que manja de Bíblia aqui nessa igreja, Rafael. Aleluia. Se você trouxe a sua Bíblia, levanta ela assim, faz assim com ela, bem bonita assim, ó. Levanta ela. Legal. Dá uma glória a Deus, você trouxe a sua Bíblia aí. Glória a Deus. Muito bom. Essa parada que você está segurando aí na sua mão, ela é tudo que você precisa saber sobre Deus, tudo que você precisa saber sobre Jesus, tudo que você precisa saber sobre fé, tudo que você precisa saber é essa parada. Olha só, ganhei uma água com gás hoje. Uma salva de palmas para o Rafael que me deu uma água com gás. Legal. Alguém abre para mim porque está lacrado, eu acho? Não está não? Espera aí, vamos ver. Não estava. Olha o manto. E essa Bíblia que você está aí na sua mão, cara, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação completa de Deus para você. Ela é um negócio só, cara. Porque às vezes você olha para a sua Bíblia, você olha aí para esse negócio seu, ou então às vezes você está com o seu app aí, que a gente já baniu o app do Multi. Fazia um tempo que eu não falava, mas se você tem app da Bíblia no seu celular, eu quero te encorajar a não usá-lo no Multi. Você pode usar em outro lugar, mas no Multi não é legal. Eu te aconselho a ter uma dessa aqui, ó, de verdade, assim, sabe? Uma Bíblia, papel, não o app, porque vai cair um monte de notificação aí para você e você não vai prestar atenção em qualquer coisa, menos na pregação. Quando você pega uma dessa aqui na mão, você vê assim, parece um monte de coisa, cara. Você fala assim, nossa, tem Gênesis, tem Apocalipse, tem Ezequiel, o que é isso, velho? O que está acontecendo? E às vezes, não saiu nada. Às vezes a gente fala sobre ler a Bíblia, né? Orar, devocional, não é? Seu tempo com Deus. O que acontece? Às vezes você vê um negócio assim, parece um negócio absurdo, não sabe nem por onde começar. Né? Nossa, eu tenho que ler a Bíblia, amém. Aí você lê, tipo assim, Levítico 3, você fala assim, mano, não entendi nada. Mas a Bíblia, deixa eu te falar uma coisa, ela é uma coisa só, de Gênesis ao Apocalipse. Ela é a revelação de Deus para nós, é a revelação de Jesus Cristo para nós. A Bíblia, ela inteira, ela aponta para a obra redentora de Jesus Cristo. Ah, Davi, o que é a obra redentora de Jesus Cristo? É a obra que Jesus Cristo fez para nos salvar. A gente estava no pecado, Jesus Cristo veio e nos redimiu. Isso é a obra redentora. Só que a revelação, aleluia, a revelação, ela não parou em Jesus. Porque Jesus, ele, está dando um microfone no meu microfone. Jesus, ele, depois que ele veio até aqui a terra, ele subiu aos céus, na frente dos discípulos todos. Lembra disso? Ele subiu aos céus. Só que a revelação de Jesus Cristo e a revelação da palavra de Deus continuou. Porque você vai perceber que teve outros livros que foram escritos depois que Jesus subiu. O primeiro livro que conta esse negócio chama Atos. E não é Atos, porque Atos é um nome legal, mas é Atos dos Apóstolos. Quase que não saiu. Hoje eu estou meio gago, né? Estranho. É Atos dos Apóstolos. Então na sua Bíblia tem um livro aí chamado Atos. Atos dos Apóstolos. O que é isso? Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ficou lá um tempo com a galera trocando ideia, 40 dias.
E aí em Atos dos Apóstolos, ou seja, atitudes dos apóstolos, coisas que esses manos fizeram dos apóstolos, eles estão lá, eles estão conversando com Jesus, e Jesus fala que eles iriam receber poder do Espírito Santo e tal, e Jesus sobe. E aí você vai ver no capítulo 2 que acontece um negócio muito famoso, que todo mundo fala, que é o Pentecoste, aleluia. Quem já ouviu falar sobre o dia de Pentecoste? Não é? A gente não canta música sobre Pentecoste, a gente não fala o que aconteceu em Pentecoste, eu quero que aconteça aqui, amém, aleluia. Pois é. O que está acontecendo nesse livro? Esse livro, só para você saber, se situar, vem comigo. Confia em mim que a gente vai chegar num lugar muito massa, então vem comigo, cara. Não brisa. Esse livro foi escrito por um mano. Hoje eu não estou conseguindo falar nenhuma palavra. Bota a mão aqui na minha cabeça, amor. Em nome de Jesus. Fala todas, em nome de Jesus. Aleluia. Não vou mais gaguejar agora. Esse livro foi escrito por um cara chamado... Ó, saiu. Foi escrito por um cara chamado Lucas. Ah, tem um Evangelho de Lucas na minha Bíblia. É verdade, tem o Evangelho de Lucas na sua Bíblia. O mesmo mano que escreveu o Evangelho de Lucas escreveu o livro de Atos. E, na verdade, ele escreveu como uma obra só, uma continuação, uma parte e outra parte. Não era para ser separado assim. Ele escreveu uma coisa e depois a outra coisa, né, o livro de Lucas e depois o livro de Atos. Ele escreveu a pedido de um outro mano chamado Teófilo. E aí ele escreveu o que os apóstolos estavam fazendo. Olha aí que legal. E aí... ele escreveu o dia de Pentecoste, que todo mundo fala sobre o dia de Pentecostes, porque em Atos capítulo 2, o povo estava lá reunido, né? Que Jesus falou assim, ó, eu vou subir aqui, e aí vocês vão pregar o evangelho, vocês vão sair. Aí, ao invés de eles saírem pregando, Jesus falou assim, mas espera um pouquinho, junta o bando, fica orando que eu vou mandar o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vier, aí vocês saem. Aí vocês, pregam no mundo todo. Mas, por enquanto, fica junto, fica orando, segura o rojão, que o Espírito Santo já está chegando. E aí, eles ficaram lá reunidos. E aí você vê isso em Atos capítulo 2, porque você vê a galera lá reunida e o pessoal orando. E aí você vai ler na sua Bíblia aí, que línguas como de fogo vieram sobre a cabeça dos apóstolos, daqueles que estavam orando lá, aleluia. Quem já leu esse texto aí, línguas como de fogo vieram sobre a cabeça dele, glória a Deus. E aí, veio essa língua de fogo aí sobre esses caras. E aí, talvez, muito provavelmente, você já viu alguém pregando sobre esse texto da língua de fogo. E muito provavelmente, se você viu isso no YouTube ou qualquer outro lugar assim, provavelmente essa pessoa falou esse texto errado. Sabe por quê? Porque essa língua de fogo não é aquela língua estranha que o pessoal fala de vez em quando, que lá também é de Deus, mas não é aquela lá. Estou falando de outra agora. Essa língua de fogo que veio sobre esse povo, sabe o que estava acontecendo aqui? Eles estavam falando outros idiomas. Mas como assim outros idiomas, Davi? Sim, isso, só curiosidade, na teologia se chama glossolalia. O que eles estavam falando aqui? Eles estavam falando, glossolalia, sei lá, eu sou ruim de grego, mas é porque assim, ó, eles estavam falando sobre as maravilhas daquilo que Deus havia feito no idioma do mundo todo, porque naquele momento ali, naquela cidade onde eles estavam reunidos, tinha uma galera do mundo todo que estava rolando uma festa, e essa festa chamava Pentecoste. Fala Pentecoste. Só tem gente inteligente aqui nesse multi, cara, todo mundo sabe de Bíblia. E aí, velho, eles estavam nessa festa de Pentecostes, e era gente do mundo todo, judeus de outros países. E por serem de outros países, eles falavam outras línguas. E como eles falavam em outras línguas, eles precisavam ouvir a mensagem de Deus em outro idioma. É por isso que o Espírito Santo veio sobre aquele povo e capacitou eles para falar outro idioma. E dali, daquela galera, surgiu um mano que já tinha caminhado com Jesus, um apóstolo, ele se levanta e ele fala assim, esse cara chamava Pedro, e ele prega uma mensagem. E 3.000 pessoas se convertem. E a partir daquele momento, aquela galera que ouviu aquela pregação passou a se chamar igreja. Esse pessoal virou a primeira igreja da história da humanidade. A gente já falou sobre isso aqui. Eu já preguei sobre esse texto aqui. Então esse pessoal virou a primeira igreja da história da humanidade. E aí, como você já está imaginando, eles pregaram para pessoas de outros países. Então aquela galera estava ali junto, mas a galera que era daquele rolê ali, esse pessoal que era de outros países voltou para a sua cidade, e eles continuaram pregando a mensagem de Jesus, aqueles que eles haviam ouvido. O pessoal que ficou ali virou essa igreja, estava todo mundo junto. E aí você vai lendo o livro de Atos, você vai lendo capítulo 3, capítulo 4, e você vai percebendo que esse pessoal aprendeu a viver em comunidade. Afinal de contas,
Todo mundo resolveu seguir Jesus, todo mundo resolveu agora abraçar aquilo que aquele cara Pedro estava pregando lá. Beleza, então agora o que a gente faz? Vamos ajudar uns aos outros e vamos viver em comunidade. Isso é a igreja. E aí esses caras começaram a dividir aquilo que eles tinham para comer. Então eles comiam todo mundo junto. Esses caras, eles começaram a orar todos os dias juntos. E aí no meio deles não tinha mais ninguém que tinha necessidade. Porque, olha, tá frio. Aquele cara ali não tem um moletom, mas aquele cara tem 2 moletons. Pega um, que ele tem 2, ele só tem um corpo, ele não precisa de 2. Dá um para aquele cara que não tem nenhum. E aí ninguém mais estava sentindo frio. É isso que a igreja de Atos fazia. E assim eles supriam a necessidade de todo mundo que estava naquele rolê com eles. Só que seguir a Jesus Cristo e ser igreja não era só alegria, não era só partir o pão, não era só curtir uns com os outros, não era só orar junto, não era só ajudar uns aos outros e suprir as necessidades uns dos outros, não. Ser igreja também implicava em algumas dificuldades. Por quê? Porque o pessoal judeu da época, os religiosos daquela época, não gostaram muito disso que eles estavam falando de Jesus Cristo. Porque, se você lembra bem, esse pessoal, os judeus religiosos da época, foram os mesmos caras que tacaram Jesus na cruz e que mataram Jesus. Só que Jesus Cristo ressuscitou. E eles pensaram que iam matar a mensagem de Jesus, mas ao invés de matar a mensagem de Jesus só se espalhava, meu amigo. E cada vez mais pessoas se convertiam, cada vez mais pessoas se entregavam para Jesus, cada vez mais discípulos Jesus ia ganhando, mesmo que Jesus não estivesse mais aqui presente em corpo físico. Olha só que coisa maravilhosa. Então a perseguição começou a rolar, uma galera começou a morrer, o negócio começou a ficar feio, mas a igreja continuava. Os apóstolos continuavam. Você vai continuar lendo seu livro ali, você vai chegar no capítulo 6. E aí quando você chegar no capítulo 6, presta atenção no que vai acontecer. Você vai ler que eles tiveram uns probleminhas ali com umas viúvas, tá ligado? Porque tinha umas viúvas ali e eles não sabiam muito bem o que fazer. Mas eles sabiam que eles tinham que cuidar delas. Então os apóstolos falaram assim, vamos nomear umas pessoas para a gente cuidar dessas viúvas, para que elas não fiquem desamparadas, porque nós apóstolos, a gente tem um monte de coisa para fazer, além de cuidar das viúvas. Então a gente coloca uma galera para cuidar disso e de outras coisas, e a gente se dedica à oração e ao ensino da palavra. É isso que a Bíblia te diz. E aí um desses caras que foi levantado para cuidar dessa parte social da igreja, vamos chamar assim, foi um mano chamado Estevão. Olha só que legal, foi um mano chamado Estevão. Se você for no versículo 5 do capítulo 6, você vai ver, a ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só que legal. Eles escolheram Estevão. Qual foi o critério para escolher Estevão? Homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo. E mais anteriormente você vai ver o critério que os apóstolos usaram. Não podia ser qualquer mano. Tinha que ser um cara que tinha boa índole. Um cara que tinha fé. Estevão era esse cara. Cheio de fé, cheio de Espírito Santo. E aí ele andava com os apóstolos, estava aprendendo sobre a palavra de Deus, e aí ele continuou o ministério de Jesus Cristo, porque se você for no versículo 7, você vai ver, olha só que legal. Assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Olha só que legal. Então, por causa dessa atitude, dessa parada que eles fizeram, a galera continuou pregando o evangelho, e o número de discípulos continuou crescendo. Mas hoje eu quero que a gente fique com a vida desse mano chamado Estevão. Salva aí no seu HD o Estevão. Porque esse cara foi um cara muito importante. Esse cara, ele foi um cara cheio de Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Estevão, ele operava milagres e maravilhas no meio do povo. Por que ele fazia isso? Porque ele era um cara ele era um cara cheio do Espírito Santo. E ele operava milagres e maravilhas. Ele pregava o evangelho em tudo quanto é lugar. Onde ele estava pregando. E olha só que massa o que aconteceu com Estevão. Vai lá no versículo 10 agora. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Estevão estava pregando um dia, e tinha uns religiosos, uns líderes religiosos da época.
E Estevão era um cara, como a gente já falou, cheio do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Esses caras, caiu alguma coisa no meu olho, esses caras que estavam ouvindo o Estevão pregar, eles não conseguiam resistir ao Espírito que falava por meio dele. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está pregando, ou você está falando de Jesus para alguma pessoa, às vezes você quer evangelizar alguma pessoa e você não está conseguindo, às vezes parece que a palavra não está tendo efeito, não sabe o que está acontecendo. Deixa eu te falar, talvez, estou dizendo talvez, é porque você não está cheio do Espírito Santo. E é por isso. Porque a Bíblia fala que quando a gente é cheio do Espírito Santo, as pessoas, elas não resistem ao Espírito que fala pela sua boca, assim como acontecia pelo Espírito de Estevão. Deixa eu só falar uma coisa, isso que você está ouvindo é a torre do pessoal do face a face, das mulheres, às vezes elas dão uma empolgada, mas fica tranquilo, tá? Tá tudo bem, elas só estão orando, tá tudo na paz de Jesus, beleza? O Rafael já foi conversar com elas, em nome de Jesus elas vão parar de fazer esse barulho, amém. Dá um amém aí no seu lugar. Amém. Caião, quando você for editar esse negócio para postar no YouTube, você corta essa parte. Não era, é tenso, mano, a galera empolga. E aí, beleza, o Estevão estava pregando, e a Bíblia fala que aquela galera não conseguia resistir ao Espírito que falava através de Estevão, certo? Eles não conseguiam resistir ao que Estevão estava falando. Então aquele pessoal ficou muito encanado por causa disso, afinal de contas eles eram os religiosos, eram os intelectuais da época, eram os inteligentão, não é verdade? Era a galera da Unesp, e aí o que acontecia? Não é. O Luan formou na Unesp. Estou brincando, Luan. Não, ele formou na Unesp mesmo, mas eu estou brincando que era a galera da Unesp. Aí, se você quer passar na Unesp, Deus te abençoe. Aí, você vai precisar ser muito centrado na sua fé. E aí o que acontece? Aquela galera bolou um plano. Eles falaram assim, esse cara fala esses negócios aí, velho, e não tá legal. Não tá massa. Eles ficaram com raiva do Estevão. E eles bolaram um plano, tá aí na sua Bíblia, capítulo 6. Eles falaram assim, vamos chamar uma galera, vamos fazer essa galera mentir, vamos fazer essa galera inventar história de que Estevão está blasfemando contra o nome de Deus e está blasfemando contra os ensinamentos de Moisés. E aí eles chamaram essa galera e fizeram essa galera dar falso testemunho a respeito de Estevão. Consequência, o Estevão foi preso. Presta atenção, o Estevão foi preso. E aí quando ele foi preso, ele foi levado lá diante das autoridades da época. E o pessoal falou assim, olha só, esse cara está blasfemando contra Deus, esse cara está blasfemando contra aquilo que Moisés nos ensina, esse cara, ele não vale nada, velho. E aí, aquele cara que estava lá para julgar o Estevão falou assim, isso que eles estão falando de você é verdade? E agora começa um negócio muito massa. Porque o Estevão, ele poderia dizer, não é verdade, prova aí então o que vocês estão falando. Mas ao invés de Estevão falar isso, sabe o que Estevão fez? Fantástico, fantástico. Isso prova que Estevão estava completamente debaixo da autoridade de Deus, do Espírito Santo, completamente disposto a fazer qualquer coisa por Jesus. Olha o que Estevão faz. O Estevão, ao invés de responder se era verdade ou mentira, o Estevão começa a pregar para esses caras. Desculpa, hoje está osso, né, velho? Nossa, está amarrado. E aí, o que é legal é que eu gosto muito dessa pregação de Estevão. Porque a pregação do Pedrão lá, que converteu 3.000 pessoas, foi uma pregação simples, rápida, objetiva, cirúrgica, pé na porta. Agora, a do Estevão, o Estevão, ele prega um sermão. Esse cara sabia demais, ele sabia o que ele estava falando. Ele prega um negócio cheio de Bíblia, porque ele vem desde Abraão, desenhando aquilo que estava acontecendo até os dias de hoje. De hoje, no caso do Estevão. E aí, ele vem falando o que estava acontecendo. E ele fala da antiga aliança que Deus fez com Abraão. Ele fala o que aconteceu após Abraão. E ele vem trazendo à memória daqueles caras tudo aquilo que eles sabiam. Então deixa eu falar uma coisa. A primeira coisa que a gente aprende com Estevão é que Estevão sabia muita Bíblia. Posso ouvir um amém além da minha amiga aqui? Amém. Estevão sabia muita Bíblia. Sabe o que acontece? Às vezes, você é um cara cristão, você é um cara que está aqui no multi, é um cara que está seguindo a palavra de Deus, amém. Mas, às vezes, e eu disse às vezes,
você é um cara que não sabe nada de Bíblia. E aí, o que pode acontecer com você? Numa situação em que alguém te pergunta alguma coisa ou fala alguma coisa que não é verdade a respeito da nossa fé, a respeito do cristianismo, você não sabe nem responder. Eu já preguei isso aqui, vou lembrar vocês. Lembra quando Jesus Cristo foi tentado pelo capeta, lá no deserto? Como Jesus Cristo respondia o capeta? Está escrito. Jesus Cristo respondeu à tentação de Satanás com a Bíblia, com a palavra de Deus, falando, está escrito. Sabe por quê? Muita gente cai na tentação e no pecado porque não sabe o que está escrito na Bíblia. Meu irmão, tem Bíblia aí, ó, de 200 traduções diferentes, cara. Você pode escolher a que você achar mais fácil para você ler. Você pode escolher a que você achar mais tranquila. Você pode escolher a que tiver, a que cabe no seu bolso. Você pode escolher a da capa cor-de-rosa. Mas sabe o que você faz, mano? Nada. Não lê a Bíblia, não conhece. Aí o capeta aparece, fala alguma coisa para você e você não sabe o que está escrito. Estevão estava ali naquele julgamento. Sabe como que ele respondeu aquele julgamento? Com a palavra de Deus. Sabe como ele respondeu se o que estava acontecendo era verdade ou era mentira? Com a palavra de Deus, desde Abraão até Jesus Cristo. E ele começa a falar. E aí ele chega em Moisés. E ele fala, Moisés era um cara que estava lá. Ele era especial para Deus. E aí ele foi o cara que libertou o povo do Egito. Porque o povo do Egito estava lá preso, sendo abusado pelo faraó, que não conhecia a história dos antepassados. E aí ele começa a falar. E um dia o Moisés foi parar no deserto. Depois você lê na sua Bíblia aí. Um dia o Moisés foi parar no deserto. Esse sermão de Estevão é fantástico. Ele foi parar no deserto. Ele estava no deserto, ele viu a sarça ardente. Deus falou com ele e ele foi o libertador do povo. E ele começou a se relacionar com Deus. Foi um cara que teve muita intimidade com Deus. E qual foi a consequência disso? O Moisés recebeu uma profecia a respeito de Jesus. Porque o Moisés falou assim, ó, vai vir um profeta semelhante a mim. Ele falou isso. E aí o Estevão continua, fazendo a citação do que Moisés tinha falado, e ele segue. Falando, depois ele chega em Davi, fala sobre o tabernáculo, e olha só qual é a conclusão de Estevão. Presta muita atenção, porque essa é a chave da nossa pregação. Tudo isso que foi falado é para a gente chegar até aqui. Nós estamos no capítulo 7, versículo 51. Povo teimoso, vocês têm o coração incircuncidado e são surdos para a verdade. Resistirão para sempre ao Espírito Santo? Foi o que seus antepassados fizeram e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo. O justo é Jesus Cristo. A quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora a tenham recebido das mãos de anjos. Olha só o que Estevão está falando para esses caras. Presta muita atenção. Ele está falando para esses caras assim, ó. Deus, durante a história do nosso povo inteira, se revelou a nós e avisou e deixou muito claro que Jesus Cristo viria. E sabe o que vocês fizeram? Mataram Jesus Cristo quando ele veio. Rejeitaram Jesus Cristo. E agora, aqueles que pregam sobre Jesus Cristo, vocês continuam perseguindo. É isso que o Estevão está falando. É isso que ele está falando. O que ele está falando é o seguinte, que negar aquilo que os apóstolos estavam ensinando era a mesma coisa que negar o próprio Jesus Cristo. Negar a palavra que ele estava pregando, a revelação de Jesus Cristo, era a mesma coisa que negar o próprio Jesus. É isso que ele estava falando. Povo teimoso, povo incrédulo. Talvez se a sua sua versão é um pouquinho mais antiga, vai falar povo de dura cerviz, que é coração duro, cabeça dura. E é muito interessante, porque existe um paralelo absurdo nesse texto com a nossa realidade. E eu não posso deixar de estender o significado do sermão de Estevão para nós hoje. Por quê? Quantas vezes você já não ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você já não foi na sua célula, mano?
E lá na sua célula, a palavra de Deus está sendo falada e o seu líder está lá ministrando, lendo a Bíblia para você. Quantas vezes eu já não subi aqui no Multi para pregar? Quantas vezes o Rafael já não subiu aqui no Multi para pregar? Quantas vezes a gente já não ministrou louvor aqui? E sabe o que acontece? Muitas vezes você continua a negar a palavra de Deus, e a negar Jesus Cristo, e a negar aquilo que Jesus Cristo fez por você. E deixa eu falar uma coisa. Você pode achar que porque está simplesmente colando no multi ou colando na célula, isso significa salvação, mas isso não significa salvação. Nossa, Davi, você está duro hoje, cara, está embaçado. Eu sei, mas eu preciso falar isso para você, porque é isso que Jesus Cristo quer que eu fale para você. Porque um dia você vai chegar diante de Deus e você nunca vai poder falar que seu pastor não te avisou, cara. Um dia você vai se apresentar diante de Deus, no dia do juízo, cara, e você nunca vai falar que o Davi não te avisou. A gente precisa parar com essas coisas, cara, parar de negociar com o pecado, parar de ficar negando Jesus Cristo, porque Deus está falando com a gente o tempo todo, cara. Deus fala com você toda sexta-feira, Deus fala com você toda quarta na célula, Deus fala com você através do seu supervisor, sei lá. Hoje eu estou tossindo demais, velho, pelo amor de Deus, ora por mim aí. Está amarrado. Tá osso. Deus está falando com você, cara. Povo teimoso. Não é o que Estevão falou? Aqueles caras eram os religiosos da época. E às vezes, sem perceber, a gente que já tem uma caminhada cristã, eu já venho no multi tem um tempo. Eu estou no multi desde que começou, desde quando, sei lá, desde quando não era multi ainda. E aí a gente tem uma caminhada cristã, tem um tempo na igreja, e sabe o que acontece? A gente acha que sabe das coisas. A gente acha que está num nível espiritual elevado. A gente acha que manja muito. A gente acha que faz a parada acontecer. E sabe o que está acontecendo? Quando a gente pensa assim, porque eu já pensei assim, porque eu cresci dentro da igreja, a gente está se tornando igual esses religiosos que mataram Jesus. Porque a gente nega a palavra de Deus, porque a gente nunca pensa que a palavra de Deus é para nós. Eu já fui um cara que, por vir muito na igreja, conheço os textos. Eu pensava sempre assim, o pastor pregando e dando uma palavra, e eu pensava assim, essa palavra não é para mim, essa palavra é para aquele cara lá, aquele cara é um desviado, um endemoniado, filho do capeta, a palavra é para ele. Eu já fui esse cara. Mas Jesus Cristo me transformou, o dia que eu entendi que a palavra que o pastor estava pregando era para mim. E que eu precisava de transformação. E que eu estava cego na minha religiosidade. Jesus Cristo, Ele se manifesta. Ele fala com você o tempo todo. Essa galera sabia que Jesus Cristo ia vir. Sabe por quê? Porque esses caras sabiam muito de Velho Testamento. E eles conheciam as profecias. Só que eles negaram Jesus. João capítulo 1, eu já falei esse versículo aqui. Fala assim, Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E deixa eu falar uma coisa, Jesus veio para os seus, nós aqui, e eu quero saber, você vai receber Jesus, ou vai continuar fingindo que as coisas que acontecem no mundo não são com você? Eu preciso que a gente entenda isso, cara, porque o cristianismo não tem meio termo, cara. Seguir Jesus Cristo não tem metadinha, cara, não tem pedaço. Ou você segue Jesus, ou você não segue Jesus. Porque sabe por quê? Olha só o que aconteceu com Estevão, velho. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Estavam rangindo os dentes de raiva, velho. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Versículo 57, eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. O Estevão teve uma visão, mano. Deus mostrou o trono para ele, ele viu Jesus e ele falou, eu estou vendo do que eu estou falando. Ele estava olhando para o céu, ele falou, eu estou vendo. O Espírito Santo está me revelando.
E você sabe o que os religiosos fizeram? Taparam os ouvidos, porque eles não queriam ouvir a verdade, eles não queriam ouvir aquilo que Estevão estava falando. Dentro do coração deles, eles já haviam negado a Jesus, e eles foram para cima do Estevão. Eles foram para cima do Estevão com violência. Olha o 58, arrastaram-no para fora da cidade, e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Segura até aí. Eles pegaram o cara, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejar esse cara. Eu acho que eu falei isso no culto das 5 ou no multi, eu não lembro. Mas assim, ó, você sabe o que é um apedrejamento? Um apedrejamento é assim, ó, é um grupo de pessoas que quer matar uma outra pessoa na pedrada. Tá? Na pedrada. Foi assim que aconteceu com Estevão. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Jogaram Estevão lá, e os caras pegavam, provavelmente, as maiores pedras, porque era para machucar mais. Porque era para quebrar os ossos, para quebrar a cabeça, para cortar, para sangrar. O cara morreu na pedrada, velho. Você sabe o que é isso? Meu irmão, as pessoas que estão dispostas a matar um cara na pedrada, elas não estão de brincadeira. Elas não estão jogando a pedra só para fazer um raladinho. A cabeça do cara ia abrir, osso ia quebrar, era um negócio feio, velho. Esses caras estavam cheios de fúria, cheios de raiva. A Bíblia fala que eles rangiram os dentes de raiva. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por esse pecado. E com isso adormeceu. Ele dormiu? Claro que não, ele morreu. Isso aqui é uma liberdade poética do Lucas que escreveu aqui, mas ele morreu. Ele morreu na pedrada. Deixa eu te falar um negócio. Seguir a Jesus Cristo é isso aqui. Não tem menos do que isso aqui. Cristianismo é viver para Jesus Cristo a ponto de morrer por Ele. O negócio é que isso é muito distante da gente, cara. Afinal de contas, no Brasil, a gente pode ser cristão, a gente pode fazer um culto como esse, ninguém vai entrar aqui e nos reprimir. Mas deixa eu falar uma coisa, hoje, em 2018, em junho de 2018, tem lugares no mundo que se a pessoa diz que ela segue a Jesus Cristo, ela ainda morre. E tem gente morrendo todo dia por causa de Jesus. Seguir a Jesus Cristo não é simplesmente brincadeira, cara. Seguir Jesus Cristo é estar disposto a levar uma pedrada na cabeça por Jesus. E o interessante é que o Estevão tinha todas as desculpas do mundo para ficar com raiva daqueles caras e falar: olha só, Jesus, eu estou te seguindo, estou pregando, preguei para os caras, agora estou morrendo aqui. Só que o que Estevão faz é olhar para aqueles caras e falar assim: não coloca a culpa desse pecado neles, por favor, Jesus. Até no momento da morte, o Filho de Deus derrama misericórdia. Até no momento da morte, o Filho de Deus está completamente na contramão do mundo. Porque qualquer um de nós ia pensar o quê? Sentir o quê? Raiva, ira, falar assim: olha só, segui Jesus, entreguei minha vida para Jesus, estou aqui agora estou sendo apedrejado. E é interessante pensar na semelhança do que Estevão fez, do que Jesus fez, porque na cruz Jesus fala uma coisa muito semelhante a isso aqui. Estevão estava literalmente com o caráter de Jesus impresso nele. Não era mais o Estevão, era o próprio Jesus, cara. Isso é cristianismo. Isso é seguir Jesus. Cristianismo não é simplesmente ser parte do multi. Cristianismo não é simplesmente ser parte da igreja. É claro que isso está dentro do pacote, mas é um pacote muito maior, meu irmão. Ano passado o tema do nosso Face a Face foi Jesus Cristo, razão para viver e morrer. E a gente tem que estar disposto a isso sim. No Brasil, isso não vai acontecer. Ninguém vai te matar por causa de Jesus. Mas sabe o que acontece? Ninguém nem vai tacar uma pedra em você por causa de Jesus. Mas sabe o que acontece? Por qualquer coisa a gente já está negando a Jesus e pipocando. Por qualquer coisa a gente já está negociando a nossa fé e abrindo mão de estar com Deus, cara. Por qualquer coisa. Se alguém fala alguma coisa na escola, se alguém dá uma pressionada, se você faz um post que você está ouvindo uma música de Jesus, alguém te critica no inbox, já era, acabou a fé, virou um crente anônimo. E o Estevão morreu, cara, por Jesus. Ele foi o primeiro mártir. Mártir é isso aí, é alguém que morre por uma
causa. Alguém que morre por algo que ele acredita. E ele morreu por Jesus Cristo. E ele foi o primeiro de muitos, que muita gente depois dele morreu por causa de Jesus. E se você for pesquisar, lá no Google depois, pesquisa, mártires de Jesus, martírio por causa de Jesus, você vai encontrar um monte de história. Deixa eu te falar uma coisa, cristianismo é isso aqui, velho. Cristianismo é estar disposto a viver por Jesus e a morrer por Jesus também. A gente não fala muito disso, não é verdade? Porque não é tão confortável assim. É muito mais confortável eu falar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai voar, você vai soltar pipa e ninguém vai cortar sua pipa, você vai tirar 10 na sua escola, você vai, sei lá, cara, comprar uma moto nova, você vai fazer qualquer coisa. É muito mais confortável falar isso do que eu falar, olha só, talvez, muito provavelmente você vai ser perseguido por Jesus Cristo e vai ter uma galera que não vai gostar nem um pouco que você é cristão. Vai ter uma galera que não vai entender que você faz isso. Vai ter uma galera que talvez não jogue pedra real, mas vai jogar a palavra para você que dói mais que uma pedrada. Isso é seguir a Jesus Cristo. E isso é seguir a Jesus Cristo de verdade. O evangelho é isso, cara. Não tem mais nem menos. É estar disposto a viver a sua vida, a abrir mão daquilo que você, às vezes, queria fazer, que você pensava que era o mais certo, para fazer aquilo que Jesus Cristo quer que você faça. Às vezes você pensou alguma coisa que você queria fazer e de repente vem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Olha só, abre mão disso aqui, vai estudar enfermagem, porque eu quero que você sirva lá no meio dos ribeirinhos, lá no Amazonas, lá cuidando dos ribeirinhos lá que não tem um posto de saúde. Aí você fala, Deus, na moral? Mas você sabe por que o Estevão estava tranquilão e ainda pediu para Deus perdoar os caras? Porque ele sabia que a recompensa dele era eterna. Ele sabia que a recompensa dele era eterna. Ele sabia, porque ele estava olhando para os céus abertos, ele estava vendo Jesus Cristo, ele estava vendo, olha só, eu vou morrer, mas daqui a pouco eu estou lá, e lá é muito melhor que aqui. E não importa se eu abrir mão de fazer algumas coisas aqui, não importa se eu abrir mão de ir num rolê, não importa se eu abrir mão de ir numa balada, não importa se eu abrir mão de pegar uma menininha, não importa se eu abrir mão de fazer uma coisa, o que importa é que daqui a pouco eu estou lá com Jesus, eu vou estar lá em plena comunhão com Deus, eu vou estar lá louvando o Senhor, é isso que importa, velho. E você tem que ter consciência da sua eternidade. Você tem que ter consciência da sua eternidade. Só que a gente vive um mundo que a gente está tão preso aqui, que a gente esquece que a gente não é cidadão daqui, do planeta Terra, cara, você é do céu. Se você está aqui a primeira vez, eu não estou falando que você é um alienígena. Eu só estou falando que você é um espírito, cara. Que o seu espírito vai se juntar com Deus. Caso você entregue a sua vida para Jesus e queira viver a sua vida assim como Estevão viveu. Se não, deixa eu falar uma coisa, não é com Deus que o seu espírito vai se juntar. E não tem como eu pregar outro evangelho, não tem como eu falar outra palavra, não tem como eu ir para outro lugar. E às vezes isso não é confortável, às vezes isso não é legal, às vezes isso não é uma palavra que amacia o nosso ego e que a gente sai assim, poxa, que legal, mas a gente tem que ter essa consciência. O cristão tem que ter consciência de que às vezes a gente vai sofrer por Jesus, de que muita gente já sofreu por Jesus, de que muita coisa aconteceu para que a gente estivesse aqui hoje como igreja. Muitos apóstolos sofreram, morreram. Os apóstolos, cara, aqueles 12 lá, eles foram martirizados também, velho. Alguns foram crucificados, outros foram degolados, mas no final da conta todos morreram, velho. Para que essa palavra chegasse até nós. E para que a gente hoje pudesse desfrutar da nossa liberdade com Deus com sabedoria. O problema é que a gente está confundindo liberdade com libertinagem. E está pensando que a gente pode fazer o que quiser, na hora que quiser, e vai chegar na igreja e tudo vai continuar normal. Mas liberdade não é libertinagem, porque Jesus Cristo te libertou para não pecar, não te libertou para continuar pecando. Então eu quero que você fique de pé no seu lugar agora, porque infelizmente já deu o nosso horário. Mas eu não quero que você converse com ninguém. E começa a refletir naquilo que foi falado hoje. Feche seus olhos, feche seus olhos. Não conversa agora. Feche os seus olhos. Começa a refletir, a gente falou muita coisa. Você é amado
por Deus. Jesus Cristo morreu por você, por amor a você. Jesus Cristo te ama muito, muito. E em retribuição a esse amor que Ele derramou por você, agora você vive a sua vida para Ele, cara. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Está lá em 2 Coríntios, cara. Agora a nossa vida não é mais nossa. Agora a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Agora a nossa vida pertence a Jesus. Nossa vida é de Jesus. Então feche seus olhos e começa a falar: Jesus, a minha vida é tua, eu sou teu, eu pertenço a ti.